Enoque. Um livro proibido e banido da Bíblia revelou segredos assustadores sobre nossa verdadeira história. Essa é uma história enigmática que foi suprimida e ocultada por séculos. Mas hoje revelaremos a verdade que esteve escondida nas páginas deste livro milenar. Você vai ver 7 tópicos que vão contar a história do livro que foi banido da Bíblia, desde a jornada de Enoque, os anjos caídos e suas profecias, onde há segredos sombrios que desafiam nossa compreensão da história. Fica comigo até o final para saber o que se esconde por trás do véu de Enoque. A jornada celestial de Enoque. Enoque, de acordo com antigas narrativas, foi um homem que caminhou ao lado de Deus. Ele ocupava uma posição de destaque entre os patriarcas antes do dilúvio, sendo o 7º da linhagem de Adão. Segundo a Bíblia hebraica, Enoque viveu por 365 anos antes de Deus o chamar. O que torna sua história singular é que, ao contrário de outros mortais que simplesmente faleceram, Enoque foi elevado aos céus, marcando o início de uma jornada transcendental e profunda. A ascensão de Enoque não se limitou a uma mudança de localização, foi uma experiência transcendental que o permitiu explorar reinos além da compreensão humana. Sua jornada simboliza a transformação de um homem mortal em uma entidade celestial. Ao cruzar a barreira celestial, Enoque ganhou a capacidade de contemplar os segredos do universo, compreender verdades divinas e mergulhar nas complexas dinâmicas da natureza. Ele adquiriu um profundo conhecimento sobre a trajetória do Sol, o ciclo lunar, os ventos e as estações da Terra. Esse conhecimento não se limitava a meros fatos. Enoque investigou as estruturas subjacentes e seu significado divino. Além disso, Enoque foi dotado de sabedoria cósmica, compreendendo o tempo, a matéria e o espaço. Entre as joias desse conhecimento estava o segredo da criação, o processo pelo qual a vida se originou, uma informação sagrada que permaneceu oculta à humanidade. No entanto, o conhecimento de Enoque não se restringiu ao universo físico. Ele também recebeu insights sobre o universo moral, aprendendo sobre justiça, retidão, recompensa, punição e o destino das almas. O livro de Enoque nos apresenta um vívido quadro do julgamento dos pecadores e a salvação dos justos, revelando a complexidade da justiça divina e o plano superior que governa o universo. Uma das revelações mais significativas para Enoque foi a compreensão das hierarquias angelicais. Ele conheceu serafins, querubins, ofanins e arcanjos, entendendo seus papéis na manutenção da ordem divina. Além disso, Enoque também se deparou com os vigilantes, um grupo de anjos caídos, e aprendeu sobre suas transgressões contra os mandamentos divinos. Enoque recebeu a capacidade de vislumbrar eventos futuros, desde cataclismos até a redenção dos justos. Essas profecias o capacitaram a advertir a humanidade sobre seu destino, incentivando-os a buscar a retidão. A ascensão de Enoque e o conhecimento que ele adquiriu constituem elementos centrais do livro de Enoque. Sua história inspira a busca pela iluminação e o poder do conhecimento quando usado em prol da retidão e da justiça. E agora ele convida você a contemplar os mistérios da existência, do universo e do divino e talvez mude sua compreensão desses conceitos. A hierarquia dos anjos segundo Enoque. O livro de Enoque é notório por seu minucioso relato dos seres celestiais, incluindo uma variedade de anjos com responsabilidades e categorias distintas. Embora esta hierarquia não seja encontrada nas escrituras bíblicas, ela nos oferece uma imagem vibrante de uma sociedade celestial estruturada que opera sob o comando divino de Deus, desempenhando funções específicas tanto no reino espiritual quanto no físico. No topo da hierarquia angelical mencionada no livro de Enoque estão os arcanjos, os principais servos de Deus, incumbidos das tarefas mais cruciais no plano divino. Cada arcanjo desempenha uma função específica. Miguel, o arcanjo guerreiro, é o protetor da justiça e o campeão da causa divina. Gabriel, o mensageiro, traz as revelações de Deus ao reino humano. Rafael, o curador, é responsável por curar a terra e seus habitantes. Além dos arcanjos, Enoque descreve os querubins e os serafins.
Os querubins atuam como guardiões da glória de Deus, frequentemente retratados ao redor do trono divino. São conhecidos por sua sabedoria e são considerados guardiões dos registros celestiais. Os serafins, caracterizados por suas 6 asas, têm a missão de manter a pureza na corte de Deus, entoando louvores e criando uma atmosfera de adoração. Outro grupo essencial de entidades celestiais são os Ofanim, ou as rodas. Essas entidades são ligadas à maquinaria cósmica, assegurando que o universo opere de acordo com a vontade divina. São frequentemente representados com olhos, simbolizando sua capacidade de observar e supervisionar o funcionamento adequado do cosmos. No entanto, nem todos os anjos permaneceram fiéis ao seu propósito divino. O livro de Enoque introduz um grupo peculiar chamado de vigilantes, que foram incumbidos de vigiar a humanidade. No entanto, eles se rebelaram contra os mandamentos de Deus, sendo seduzidos por mulheres humanas. Como resultado, desceram à terra. Acasalaram-se com elas e deram origem a uma raça de gigantes conhecida como Nefilim. Essa transgressão perturbou a ordem divina e desempenhou um papel significativo no grande dilúvio. Cada classe angelical reflete aspectos do caráter divino, personificando atributos como misericórdia, justiça, sabedoria e poder. A hierarquia angelical representa a estrutura ordenada do cosmos, um sistema regido pela lei divina, onde cada entidade desempenha um papel na manutenção do equilíbrio e da harmonia. A história dos vigilantes serve como um alerta sobre as consequências de desafiar os limites divinos. Sua rebelião e subsequente punição enfatizam a importância da obediência à vontade divina e os resultados destrutivos da sua violação. Apesar da sua origem celestial, os vigilantes não estavam isentos de corrupção e foram responsabilizados por suas ações. Esse aspecto da narrativa ressalta o tema da justiça divina, um tema recorrente em todo o livro de Enoque. A representação das hierarquias angelicais no livro de Enoque, embora complexa, enriquece nossa compreensão das operações divinas no universo. As diversas entidades angélicas, com seus papéis e responsabilidades únicos, convidam os leitores a refletir sobre a natureza do divino, a ordem do universo e o nosso lugar dentro desse sistema cósmico. Essas representações influenciaram tradições religiosas e místicas posteriores, demonstrando o impacto duradouro desse livro bíblico excluído. As profecias de Enoque. Uma das características distintivas do livro de Enoque é sua natureza profundamente profética, apresentada por meio de visões e sonhos vívidos. Enoque revelou vislumbres do futuro, retratando tanto os cataclismos iminentes quanto a salvação que se seguiria a essas profecias. Isso serviu como um chamado à humanidade, incentivando a busca pela justiça e alertando contra a corrupção e a maldade. Uma das profecias mais notáveis de Enoque é a predição do grande dilúvio. Ele descreveu uma visão da terra sendo purificada por meio de um dilúvio, como uma resposta divina à corrupção causada pelos vigilantes e seus descendentes, os Nefilim. O dilúvio é apresentado como um evento cataclísmico, um expurgo divino destinado a restaurar o equilíbrio que foi perturbado pela desobediência dos vigilantes. No entanto, as profecias de Enoque não são apenas sobre destruição, elas também contêm elementos de esperança e salvação. Enoque previu que Noé e sua família sobreviveriam ao dilúvio, tornando-se a semente de uma nova humanidade justa. Essa profecia de salvação, no meio da catástrofe, demonstra um equilíbrio entre a ira divina e a misericórdia. Além disso, Enoque profetizou um grande dia do julgamento, um momento em que os justos e os ímpios seriam separados e recompensados de acordo com suas ações. Os ímpios, incluindo os vigilantes rebeldes, seriam condenados a sofrimento eterno, enquanto os justos receberiam a recompensa da vida eterna. Esse julgamento divino não se limita à punição, ele também tem o objetivo de restaurar e curar as feridas causadas pela maldade. As profecias de Enoque também abrangem o fim dos tempos, um período caracterizado por mudanças drásticas e um julgamento final. Enoque profetizou a vinda de uma figura messiânica, referida como o Filho do Homem ou
o escolhido, que teria sabedoria divina e lideraria os justos no julgamento dos ímpios. Essa figura seria uma fonte de esperança para os oprimidos e um defensor dos injustiçados, inaugurando uma era de salvação final. Vale ressaltar que as profecias de Enoque não são meramente declarações preditivas. Elas carregam implicações morais significativas, elas incentivam a integridade moral e desencorajam a prática da maldade, destacando as consequências inerentes às ações humanas. Os cataclismos servem como um alerta severo contra a violação das leis divinas, enquanto a promessa de salvação oferece esperança e motivação para a busca da justiça. As profecias de Enoque proporcionam uma visão de mundo onde a justiça divina prevalece, onde a maldade resulta em catástrofe e a justiça leva à salvação. Os simbolismos e imagens divinas oferecem insights profundos sobre os conceitos de justiça divina, a responsabilidade humana e o triunfo final do bem sobre o mal. Adicionalmente, o livro de Enoque tece uma narrativa única em torno dos vigilantes. Um grupo de seres angelicais que desafiaram os comandos divinos e caíram da graça divina. Essa história, fascinante em si mesma, carrega implicações profundas sobre os limites da lei divina, as tentações da existência física e as severas punições para as transgressões. A queda dos vigilantes e suas implicações. Os vigilantes, inicialmente designados para supervisionar a humanidade, tinham a nobre missão de guiar e manter a ordem divina na Terra. No entanto, eles sucumbiram à tentação ao se encantar com a beleza e o fascínio das mulheres humanas. Deixando-se levar por essa atração, eles tomaram a decisão de abandonar sua morada celestial e descer a planície terrena, o que constituiu uma transgressão do mandato divino que mantinha a separação entre o celestial e o terrestre. Ao descerem, os vigilantes acasalaram-se com mulheres humanas, o que resultou no nascimento dos Nefilim, uma raça de gigantes descrita como violenta e perturbadora. Além disso, os vigilantes transmitiram conhecimentos proibidos aos humanos, ensinando-lhes ofícios e habilidades que acabaram levando a uma maior corrupção social. Essas ações perturbaram o delicado equilíbrio da criação, desencadeando caos, violência e decadência moral. As transgressões dos vigilantes não passaram despercebidas. Enoque, escolhido como intermediário, transmitiu severos julgamentos de Deus a esses anjos caídos. Como punição, eles foram condenados a testemunhar a destruição de sua própria progênie, os Nefilim, durante o grande dilúvio. Além disso, foram aprisionados nas profundezas da terra, aguardando o julgamento final que os levaria a um abismo eterno. Curiosamente, a narrativa dos vigilantes também introduz a noção de corrupção espiritual que não se limita aos humanos. Mesmo os seres celestiais, apesar de sua proximidade com o divino, não são isentos da tentação e do fracasso moral. Isso adiciona complexidade à nossa compreensão das noções de bem e mal, sugerindo que a falha moral não é exclusiva da humanidade, mas pode afetar até mesmo os seres celestiais. Além disso, a história dos vigilantes destaca o conceito de justiça divina. Apesar de sua origem celestial, os vigilantes não escapam do julgamento divino. Eles são responsabilizados por suas ações e a punição que recebem é severa, refletindo a gravidade de suas transgressões. No contexto mais amplo do livro de Enoque, a narrativa dos vigilantes adiciona profundidade aos temas da tentação, transgressão e retribuição divina. Ela nos convida à reflexão sobre a natureza da moralidade, a importância de seguir a lei divina e as consequências quando essas leis são violadas. As visões de Enoque entre céu e inferno. As visões de Enoque dos reinos celestes e infernais desempenham um papel integral na narrativa do livro de Enoque, oferecendo aos leitores uma visão detalhada e vividamente apresentada do além. Essas descrições não são simples representações fantásticas de lugares distantes, mas carregam consigo um significado moral e teológico profundo, proporcionando insights valiosos sobre a natureza da justiça divina e as consequências das ações humanas. A visão de Enoque do céu é uma cena de esplendor e serenidade de tirar o fôlego.
Ele descreve grandes palácios feitos de cristal e pedras preciosas, rios de leite e mel e árvores carregadas de frutas. No centro do céu está o trono de Deus, cercado por inúmeros anjos que constantemente entoam louvores e adoração. Este reino celestial é descrito como um lugar de paz, harmonia e presença divina, representando a recompensa final para os justos. Enoque compartilha seu espanto ao testemunhar o reino celestial, agravado ainda mais por sua interação com seres celestiais que habitam esse lugar. Essa interação, particularmente com os arcanjos, enfatiza ainda mais a glória e a majestade do céu. Os arcanjos explicam a Enoque o funcionamento dos corpos celestes e os mistérios da natureza e as leis divinas que governam a criação, aprimorando a compreensão de Enoque sobre a ordem e a sabedoria divina. Em contraste, o vislumbre de Enoque do inferno é descrito como um lugar de tormento e desespero. Ele descreve poços de fogo, escuridão e frio extremo, um reino reservado para os perversos. Os anjos caídos, incluindo os vigilantes, estão aqui, sofrendo pelas suas transgressões. A dor e o tormento neste reino contrastam fortemente com a paz e alegria do céu. Notavelmente, a visão de Enoque do inferno não é apenas um lugar de punição, mas também de confinamento e isolamento. Os anjos caídos estão separados da presença divina, enfatizando seu exílio espiritual. Seu castigo é, portanto, tanto físico quanto espiritual, manifestando a justiça divina exigida sobre aqueles que violaram as leis divinas. Os reinos celestes e infernais não são simples conceitos abstratos, mas realidades concretas intrinsecamente ligadas ao reino terrestre. Eles refletem as condições morais da existência humana e simbolizam as consequências espirituais das ações humanas. As visões de Enoque do céu e do inferno acrescentam, assim, uma dimensão profunda narrativa, fundindo a cosmologia com a moralidade e a escatologia. Elas servem como uma bússola espiritual orientando os leitores em direção à retidão e dissuadindo-os da maldade. Essas visões revelam a estrutura moral do universo conforme percebida no livro de Enoque, um universo governado pela justiça divina, onde cada ação traz consequências espirituais e onde, finalmente, a retidão é recompensada e a maldade é inevitavelmente punida. A cosmologia e astronomia de Enoque. O livro de Enoque não é apenas notável por seus ensinamentos espirituais e morais, mas também por sua perspectiva única sobre cosmologia e astronomia. As visões de Enoque incluem descrições detalhadas dos céus, corpos celestes e seus movimentos, proporcionando uma visão fascinante da compreensão antiga do cosmos. A cosmologia de Enoque está profundamente entrelaçada com sua compreensão espiritual. O universo é retratado como um sistema harmonioso meticulosamente organizado, governado pelas leis divinas. O movimento dos corpos celestes não são arbitrários, mas seguem uma ordem divina precisa. Enoque percebe o cosmos como um testemunho da sabedoria de Deus com cada elemento da criação, servindo a um propósito específico dentro desse plano divino. Em uma de suas visões, Enoque é levado em uma jornada celestial durante a qual ele observa os movimentos do Sol e da Lua. Ele descreve seus caminhos através do céu, seus ciclos e seu impacto nos fenômenos terrestres como as estações do dia e da noite, as marés e os eclipses. Essas descrições são apresentadas com detalhes e precisão notáveis, destacando a profunda compreensão de Enoque sobre fenômenos astronômicos. As descrições astronômicas de Enoque se estendem também às estrelas e constelações, nas quais ele descreve os movimentos de várias estrelas e suas constelações, observando sua influência nas estações e nas condições climáticas da Terra. Ele também fala dos portais pelos quais esses corpos celestes surgem e se põem, enfatizando a natureza regulada de seus movimentos. Curiosamente, a compreensão cosmológica de Enoque se estende aos reinos além do universo físico. Ele descreve as localizações do céu e do inferno, situando-os dentro da estrutura cósmica mais ampla. O céu está acima das estrelas, sendo um reino de luz, paz e presença divina, enquanto o inferno está localizado abaixo da terra, caracterizado pela escuridão e pelo tormento. Essa perspectiva cosmológica é única para o livro de Enoque, combinando elementos espirituais, morais e físicos em uma visão de mundo coesa.
A astronomia e cosmologia de Enoque acrescentam uma dimensão multifacetada ao livro de Enoque, entrelaçando aspectos espirituais e compreensões físicas do universo, demonstrando a interconexão de todos os elementos da criação. Elas revelam uma visão de mundo que vê o cosmos não apenas como uma realidade física, mas como uma orquestração divina que reflete a sabedoria de Deus. A influência do livro de Enoque em outras religiões. A influência do livro de Enoque em outras tradições religiosas e filosóficas é notável. Embora o livro tenha sido excluído da Bíblia canônica, seus ensinamentos e narrativas permearam várias tradições ao longo da história. Suas narrativas esotéricas, ensinamentos morais e visões cosmológicas tiveram um impacto significativo em diversas áreas, como, por exemplo, no cristianismo primitivo, onde nos estágios iniciais do cristianismo, o livro de Enoque exerceu influência considerável. Suas visões proféticas sobre o julgamento divino e a salvação ressoam com temas escatológicos cristãos, como o último julgamento e o conceito do céu e do inferno. A representação dos anjos caídos de Enoque se alinha com as visões cristãs sobre o pecado e o castigo divino. Fragmentos de seus ensinamentos podem ser encontrados na Epístola de Judas no Novo Testamento, onde a profecia de Enoque sobre a vinda do Senhor com milhares de seus santos é citada. Outra influência é na tradição mística judaica, nas visões do céu da Cabalá, uma tradição mística judaica. Enoque encontra ressonância. Sua interação com seres angélicos e sua compreensão dos mistérios divinos se alinham com os conceitos cabalísticos de ascensão espiritual, hierarquias angélicas e os aspectos ocultos de Deus. Algumas tradições judaicas identificam Enoque com Metatron, uma figura angelologia judaica considerada o mais elevado dos anjos e o escriba de Deus, integrando ainda mais a narrativa de Enoque no pensamento místico judaico. A influência do livro de Enoque não se limitou apenas a essas tradições. Suas ideias e narrativas ecoaram em diversas correntes religiosas e filosóficas ao longo do tempo, demonstrando seu impacto duradouro e seu papel na formação do pensamento espiritual e religioso em várias culturas. Mesmo que tenha sido banido da Bíblia, seu legado perdura através de suas ideias e ensinamentos que continuam a inspirar e influenciar as crenças e práticas de muitos. Sabe de algo a mais que está escondido no livro de Enoque e que não foi mencionado aqui? Por favor, Deixe nos comentários e até o próximo vídeo!